mistura simples. Então, assim, a gente está seguindo o livro do Atkins. Então, a primeira parte lá no capítulo 5, né? Então, a 5.1 são grandezas parciais molares, né? Vou abrir aqui. Então, assim, eu tentei aqui simplificar ao máximo, né? Mas é um pouco complicado, né? Essa parte de... Apesar de ser mistura simples, né? Vamos começar aqui por partes, bem devagarzinho, para ver se a gente consegue interpretar o significado físico, né? Dessa teoria, tá certo? Então, aqui no caso, né? Talvez se a gente precisar, tem que voltar em algumas outras definições da fisicoquímica, como eu já fiz a semana passada, né? Mas vamos iniciar aqui, e aí depois, se vocês tiverem dúvidas, vocês me mandam, tá certo? Bom, então aqui a caracterização termodinâmica das misturas, né? Que é essa primeira parte das grandezas parciais molares. Então, nós temos assim as definições, né? Acho que vocês tiveram gases em outra fisicoquímica. Se não tiveram, depois vocês me avisem. Vai ter um pouco de gases também nesse capítulo, tá certo? Assim como nas misturas gasosas, a partir da pressão parcial de um gás é possível discutir as propriedades termodinâmicas gerais das misturas gasosas, tá certo? Então, aqui no caso, nós temos essas propriedades que a gente vai estudar nessa primeira parte, são as propriedades chamadas grandezas parciais molares, certo? Fisicamente, a grandeza parcial molar é uma medida de como a propriedade muda quando o número de mol de uma substância numa mistura é alterado, a temperatura e pressão constantes. Ou seja, o que muda quando eu tenho uma mistura e eu vou acrescentando, por exemplo, uma mistura binária, duas substâncias. O que muda quando eu vou acrescentando uma das substâncias, né? Então é dinâmico, né? Eu estou acrescentando uma substância fazendo uma mistura, tá certo? O que muda ah, o que muda quando quais são as propriedades que mudam, né? Quando eu acrescento uma segunda substância nessa mistura, tá certo? Uma travada aqui porque eu tenho que falar bem pausadamente, né? Para ficar, não sei se vai ficar claro, depois a gente discute, tá certo? Bom, então assim, essas grandezas parciais molares, né? Eu vou observar o que muda, que propriedade que muda quando eu acrescento uma outra substância à mistura, considerando a temperatura e a pressão constantes, certo? Bom, o que nós temos, né? Se vocês sabem que nós temos a definição de volume molar, tá certo? E aqui no caso, né, a gente vai pegar um líquido, né, não um gás, mas um líquido. Né, começar com líquido, depois a gente tem exemplos para gases também, talvez em uma outra aula. Né? Aqui a gente vai por partes e aí trabalhar um pouquinho com soluções. Então aqui que nós temos a definição de volume molar. Né? É o volume ocupado por uma substância pura, por exemplo a água. Né? Nós sabemos que a água, a densidade da água é 1 grama por ml, ou 1 grama por centímetro cúbico. Né? Em fisicoquímica, geralmente a gente não usa ml, a gente usa centímetro cúbico, tá certo? Sempre centímetro cúbico para ml, 1 litro é decímetro cúbico e assim por diante. Então, aqui no caso, como nós temos a densidade, que é 1 grama por centímetro cúbico, né? E 1 mol de água, né, é 18 gramas, né, por mol, né, ou a cada mol nós temos 18 gramas, significa que 1 mol de água tem 18 centímetros cúbicos, certo? Bom, já no volume parcial molar, né, isso pode ser alterado. Então, por exemplo, se eu junto 1 mol de água, né, em uma piscina com água pura, né, o que vai acontecer? Eu tenho, por exemplo, 1000 litros de água e eu acrescento 18
18 gramas ou 18 centímetros cúbicos ou 18 ml numa piscina com água. O que vai acontecer? Né? Geralmente o que acontece, não acontece nada, né? Vai ficar se tem 1.000 litros inicialmente, né? E eu coloquei 18 ml de água, significa que vai ficar 1.000 litros mais 18 ml, certo? Então vai ficar é, 1.000,018 litros, certo? Agora, se eu coloco, tem uma piscina de álcool, né? Isso já é mais diferente de imaginar uma piscina cheia de álcool, né? Não é de cerveja, mas é de álcool, né? Álcool puro. E aí eu coloco 18 ml de, é, de água, tá certo? Será que o volume permanece, né? É a somatória desses volumes, né? E aí a gente pode falar que não, né? Se houver interação entre o solvente, né, que é a piscina de etanol, e a água, o volume da água, né, ela vai diminuir, tá certo? É isso que a gente vai analisar no volume parcial molar. É a contribuição de um componente A ou B para o volume total de uma mistura, né? Então, por exemplo, se eu colocar água mais etanol, então o etanol, né, está uma quantidade bem maior, infinitesimalmente maior do que a água, ou seja, o volume da água é quase desprezível, mas se a gente conseguir medir essa diferença de volume que eu acrescentei, né, de 18 ml de água no etanol, né, o volume da água se apresenta com um volume de 14 centímetros cúbicos, ou 14 ml. Então, em uma piscina de 1.000 litros de etanol, eu coloco 18 ml de água, né? Se eu for calcular a diferença total, ou seja, a somatória, né, dessa solução água e etanol, né, eu vou ver um aumento não de 18 ml e sim de 14 ml, né? Então vai ficar 1.014 ml, tá certo? Por que que isso acontece? Porque no caso a água vai interagir com o etanol e tem forças de atração e de repulsão. Nesse caso, como o volume diminuiu, né? Então vai haver, quando eu coloco a água na piscina, né, de etanol, vai haver forças de atração entre as moléculas de água e o etanol e vai haver uma contração do volume, tá certo? E aí por isso que aqui nós temos uma diminuição do volume molar. E aí, nesse caso, a gente chama, né, essa interação numa mistura, essa variação do volume, quando eu acrescento uma mistura, o volume parcial molar, certo? Se a gente observar aqui, né, um gráfico, né, de como é essa variação, nós temos aqui esse gráfico azul representa a água, né? Então, o volume parcial molar aqui, se ele tem uma quantidade muito pequena, né, ó, a fração molar aqui do etanol, se a fração molar, ou seja, se a porcentagem, a quantidade da água for aqui no caso a porcentagem de etanol, né? Se no caso o etanol for uma quantidade muito pequena e a água for muito grande, então aqui a água se aproxima de 18 do volume molar da água, tá certo? Já no caso do etanol, né, esse volume parcial molar do etanol, se eu acrescentar uma piscina de água, colocar 1 mol de etanol, esse volume parcial do etanol aqui chega a 54, tá certo? Aqui chega num mínimo de é, quase 52 aqui para o etanol, né? No caso, se a gente observar desse outro lado, o etanol está 58, 56, 54. Aqui no caso, o mínimo, né? Que é esse gráfico roxo aqui, ele chega no mínimo de 52 aproximadamente, ou pouco mais de 52,
né, o volume parcial do etanol, mas por outro lado, né, se a gente vai diminuindo a quantidade de água e aumentando infinitesimalmente a quantidade de etanol, né, já que a fração molar aqui é do etanol, né, então estou aumentando a quantidade de etanol e diminuindo a quantidade de água, certo? Aí o que, que vai acontecer nesse caso? A água chega aqui aproximadamente numa quantidade infinitesimalmente pequena. Eu tenho, por exemplo, 1 milhão de litros de etanol e aqui no caso apenas 1 mol de água, 218 ml de água. O volume parcial molar da água vai se aproximar aqui de 14, tá certo? Ou seja, vai diminuir de 18 para 14, tá certo? Então, essa análise inicial é como varia, né, esse volume molar se eu pego uma substância pura e acrescento em outra, tá certo? E o que, que vai acontecer com esse volume molar? Ele pode aumentar aqui, como o caso aqui, ó, no início, dependendo da mistura, pode aumentar o volume molar, mas aí, no caso, vai diminuindo com o tempo, tá certo? O etanol a gente, né, vai analisar o contrário, né? Aqui no caso mistura etanol água, aqui ele tá o etanol puro, né, nesse extremo, e conforme vem para cá ele vai diminuindo aqui o volume molar e depois vai aumentando de novo, certo? Então aqui no caso é essa análise que a gente vai fazer nesse primeiro momento de misturas, né? Aqui no caso mais simples, etanol e água. E a gente também não vai fazer coisas muito mirabolantes também, né? Então aqui o volume parcial molar é a contribuição que um componente de uma mistura faz para o volume total da solução, ok? O volume ocupado por um determinado número de mol de moléculas depende da natureza das moléculas que envolvem, ou seja, a natureza é a interação, as forças intermoleculares entre essas moléculas. Como a gente observou, a água e o etanol, né, apresentam ligações de hidrogênio, então, algumas vezes, dependendo da quantidade, vão haver forças de atração ou repulsão para aumentar ou diminuir esse volume parcial. Okay? Em geral, o volume parcial molar de uma substância A numa mistura é a variação de volume da mistura por mol de A adicionado à mistura. Okay? Em geral, o volume parcial molar de uma substância A numa mistura é a variação de volume da mistura por mol de A adicionado à mistura. Ou seja, como eu acabei de mostrar, adicionando, né, uma certa substância a outra, realizando, né, fazendo a preparação de uma solução, como que esse volume está variando, né, conforme eu vou adicionando uma certa substância A, por exemplo, a uma substância B. Okay? Bom, como que nós podemos definir matematicamente, né, ou por uma equação, esse volume parcial molar? A definição formal do volume parcial molar, né, VJ, o J ali é o componente, né, então pode ser água, pode ser etanol, né, e assim por diante. Então VJ, né, o VA, o VB e assim por diante, né, seria o J uma substância, né, J em uma determinada composição. Então, nós temos aqui o volume parcial molar, é a variação do volume total em relação à variação da quantidade em mol dessa substância que foi adicionada à mistura, tá certo? Então, aqui no caso, esse V aqui é o volume total, e aqui esse é o volume parcial molar em um determinado momento, né, quando eu coloquei uma certa quantidade de uma certa substância J, ok? E aqui, considerando a pressão, a temperatura e também a quantidade dos outros componentes, né, constantes. Eu só variei uma, né, substância, acrescentei uma substância, mas mantive aqui, por exemplo, no caso de acrescentar água na piscina de etanol, o volume de etanol, a quantidade em mols de etanol permaneceu constante, a temperatura permaneceu constante,
e a pressão permaneceu constante, certo? Nós podemos aqui observar isso, né, como esse gráfico aqui, que eu peguei do Atkins, né? Acho que esse aqui é o do inglês, o material para professor, né? Eu peguei, que está em inglês. E aqui nesse caso, ó, como é a variação do volume em relação ao acréscimo da substância A na mistura, tá certo? E aqui é, nós temos aqui a tangente que passa por essa curva, que seria a derivada parcial, tá certo? Então, se eu calcular a derivada parcial, eu encontro a variação local em um ponto específico, né? Então, esse volume, e a gente vai ver mais para frente, né? É, assim, vai ver só um exemplo simples, né, de um sal, né, não muito detalhado, mas assim, essa variação, como ela é local, né, então o volume molar ele é sempre positivo, vai ter essa definição mais para frente também, mas eu vou adiantar um pouquinho. O volume molar ele é sempre positivo, que é um volume, né, não pode ser negativo. Mas a variação ela pode ser positiva, né, porque essa inclinação aqui dessa reta, né, da derivada está para cima, então é positivo, tá certo? Mas pode ser negativo também, pode ter uma variação negativa, ou seja, o volume total ele pode estar diminuindo, tá certo? Então, se está diminuindo, a variação é negativa, tá certo? Então, o volume parcial molar ele pode ser negativo também, ok? Bom, quando a composição de uma mistura for alterada pela adição, né, de um componente A ou de um componente B, ou seja, a variação, né, do número de mols de A ou a variação do número de mols de uma substância B dentro de uma mistura, por exemplo, binária, né, que eu tenho A e B, né, então eu posso analisar os dois ao mesmo tempo, a variação de A e a variação de B. Eu posso ver a variação específica acrescentando A e depois a variação específica do componente B. Então, o volume total da mistura também se altera, certo? Aqui eu retirei um pouco algumas equações diferenciais, mas isso tem lá no Atkins. E depois eu posso indicar o livro eu já indiquei, né, que é o Atkins de Fisicoquímica, que tem essas derivadas que vocês podem detalhar um pouquinho mais, mas tem um vídeo também de um professor da USP que eu posso deixar também como um aprofundamento disso, né? Mas não fique muito doido, a gente tem que tentar saber a interpretação física, né, a, a interpretação física dessas equações, tá certo? Da físico-química aqui, o que é legal é observar a interpretação física, mas às vezes a gente cai no cálculo, né, não pode se perder. Pode se perder um pouco, mas que a gente volte, né? Então aqui, se eu fizer, por exemplo, o volume total seria a, ou a variação do volume total vai ser a somatória da variação aqui, né, do acréscimo da substância A e do acréscimo da substância B. Se eu fizer a integral dessa somatória, tá certo? Eu consigo calcular o volume total, tá certo? E aí, se eu fizer essa integral que tem descrita lá no livro, né, eu vou ter que o volume total vai ser o volume parcial molar de A vezes o número de mols de A mais o volume parcial molar de B vezes o número de mols de B, tá certo? Isso a gente cai nessa equação é, fundamental aqui desse volume parcial molar, tá certo? A primeira equação importante. Essa outra também é importante, tá certo? Mas aqui no caso tem várias equações importantes, né? Mas eu frisei essa daqui que é uma definição que a gente ah, retira dessa ideia de volume parcial molar, tá certo? Bom, aqui, né,
como o V, né, que é o volume total, é uma função estado, ou seja, depende de variáveis, né, o resultado final da equação 1 é válida independente de como a solução é preparada, tá certo? Então nós temos essa variação específica, mas como está dependendo de variáveis, então até chegar a um equilíbrio nós temos sempre válida essa equação, ok? É importante destacar que os volumes molares são sempre positivos, como eu afirmei anteriormente, tá certo? Mas as grandezas parciais molares não. Então aqui essa primeira grandeza parcial, a gente vai analisar duas, certo? Mas essa primeira grandeza, ou três, né? Tem mais algumas derivadas de outros, né? Mas aqui no caso, essa primeira, que é o volume parcial molar, mas assim, a gente pode generalizar, né, que as grandezas molares elas são positivas, mas as grandezas aqui parciais molares, né, elas não necessariamente precisam ser positivas, como é o exemplo do sulfato de magnésio, certo? Tem-se o volume parcial molar do magnésio em uma quantidade infinitesimamente grande de água, se eu acrescentar sulfato de magnésio, o volume diminui, tá certo? E aí o volume parcial molar para o sulfato de magnésio é menos 1,4 centímetros cúbicos, ok? A contração é devido às interações, né? A Lupita latina. A contração da mistura é provocada pelo rompimento causado pelo sal da estrutura aberta da água no processo de hidratação. Ou seja, as moléculas de água serão atraídas por esses íons, né? O que leva a uma pequena contração da solução, tá certo? E por isso que o volume parcial molar, nesse caso, é negativo, ok? Bom, eu vou fazer um exercício aqui para a gente, do livro, pegar do livro mesmo, um exercício antes de a gente passar aqui para a segunda grandeza parcial molar, que seria o potencial químico, tá certo? Então, assim, esse vídeo curtinho, não sei quanto tempo deu, mas agora fazer um outro vídeo com o exercício, né, que tem no livro, ok? Até mais.